Oi, seja bem-vindo ao canal Cozinha Rápida e Fácil. Se é novo, te inscreve no canal que hoje eu vou te ensinar o segredo das melhores hamburguerias. Isso mesmo, a receitinha de hoje será: após vários testes, eu descobri o melhor hambúrguer caseiro. Eu vou começar te passando a receita do melhor pão de hambúrguer. Nós vamos precisar dos seguintes ingredientes: 4 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de manteiga, 10 gramas de fermento biológico seco, 1 xícara e meia de leite morno, 2 colheres de chá de sal, lembrando que a xícara medida é de 240 ml, a temperatura da manteiga é temperatura ambiente e o fermento que eu costumo utilizar aqui é o fermento biológico Flashman de envelopinho de 10 gramas. Vamos iniciar o preparo. Vamos colocar no leite morno o fermento e o açúcar, misturar bem e deixar descansando por 10 minutos. Enquanto isso, vamos colocar na batedeira a farinha de trigo, o sal e a manteiga, que deve estar em temperatura ambiente. Agora, com o batedor de gancho, nós vamos ligar a batedeira em velocidade baixa para que essa manteiga se una aos ingredientes secos, formando o tipo de uma farofinha. Lembrando que esse pão pode ser feito também à mão. Passados 10 minutos que nosso fermento estava levedando, o resultado será este daqui. O próximo passo será adicionar essa levedura aos ingredientes secos bem lentamente, enquanto a batedeira vai batendo com um batedor de gancho em velocidade baixa. Quando chegar ao ponto certo, ao levantar o batedor, a massa irá se rasgar como se fosse um véu, dessa maneira aqui. Eu costumo bater na batedeira só até esse ponto a massa. Prefiro dar o ponto à mão. Isso faz com que o pão não corra o risco de ficar muito duro, a massa muito pesada e não força o motor da batedeira. Agora eu separei aqui 1 xícara de farinha de trigo, mas eu vou utilizá-la aos poucos e vou ir sovando essa massa até que desgrude das mãos. Aqui eu vou utilizar menos de meia xícara, mas vai depender da umidade da sua farinha e da umidade que vai estar a sua cidade aí. Aqui, como vocês estão vendo, eu vou com a mão dando pequenos socos na massa. Para quem fez à mão, gente, a mesma coisa. Além daquela farinha inicial, agora vocês vão utilizar em torno de 1 xícara para dar o ponto, sempre sovando na bancada, com pequenos socos como estou fazendo aqui. Isso vai garantir um pão leve, fofo, não vai ficar aquele pão maçudo, sabe? Sempre fazendo assim, ó, apertando e desgrudando, apertando e desgrudando, até que vocês vão perceber que a massa não está mais colando na ponta dos dedos e está no ponto de deixar crescer. Ó, ainda preciso de mais um pouquinho, sempre aos poucos, ó. Apertando para baixo. Eu descobri que fazendo assim, eu não corro o risco de deixar um pão de hambúrguer muito pesado, porque o pão de hambúrguer, ele precisa ser bem levinho para que a gente consiga comer numa hora de lanche, né? Tem que ser leve, suave, para a gente conseguir sentir o gosto da carne, do queijo, dos demais ingredientes do hambúrguer.
Essa massinha também é muito boa para fazer pãozinho de cachorro quente, para fazer enroladinho de salsicha ou mesmo para fazer um pão caseiro tradicional. Você vai perceber o ponto certo quando a massa desgrudar da sua mão, mas não ficar uma massa muito dura, exatamente como essa daqui. Faça um formato arredondado. Enfarinhe o bol da batedeira e deixe descansar durante uns 30 a 40 minutos ou até dobrar de volume. É importante que seja coberto com filme plástico ou com guardanapo, pois fazendo assim, o seu crescimento vai ser acelerado e ele não vai perder a umidade natural, fazendo com que o pão fique ainda mais macio. Enquanto a massa descansa, eu vou untar as forminhas próprias para hambúrguer. Olha, gente, como cresceu rápido! Levou 30 minutos e a nossa massa já ficou assim. Você poderá modelar fazendo um rolo e cortando as fatias ou utilizando a borda de um copo ou ainda um cortador, assim como eu farei aqui. Antes de iniciar a modelar, é necessário retirar o ar da massa, passando o rolo levemente. Agora é só cortar os círculos com a borda de um copo ou com um cortador de biscoito ou ainda com este aro modelador de ovo frito. Agora é só deixar crescerem até que dobrem de volume, de 30 a 40 minutos, vai depender da temperatura da sua cidade. Enquanto isso, vamos preparar o bife do hambúrguer. Para preparar 7 bifes de hambúrguer, eu utilizei 500 gramas de alcatra moída, 3 tiras de bacon, 1 colher de sopa creme de cebola, aginomoto a gosto, mas você pode estar utilizando o tempero da sua preferência. Lembrando que você não deve colocar sal agora, apenas na hora de fritar o hambúrguer para evitar que solte muito líquido e o seu hambúrguer fique ressecado. Coloque num bowl a carne moída. Adicione a sopa creme de cebola ou cebola ralada. Eu utilizei essa marca aqui, mas você pode utilizar a que quiser. Coloque o aginomoto. O aginomoto, gente, ele serve para realçar o sabor dos alimentos. Misture bem e depois é só adicionar o bacon triturado. O tamanho do bacon é você quem vai escolher. Eu vou estar utilizando o Turbo Chef da Tupperware para deixar o meu bacon bem triturado, para que ele fique quase imperceptível, deixando só o sabor na massa. Agora chegou a hora de botar a mão na massa. Vamos unir todos esses ingredientes até que formem uma massa bem homogênea. Para modelar os hambúrgueres, eu vou estar utilizando o Burger Express da Tupperware, que vai me ajudar a deixá-los todos na mesma espessura e com a mesma quantidade de carne.
Agora eu vou levar os bifes ao freezer um pouquinho para que fiquem mais firmes na hora de fritar. Lembra do nosso pãozinho? Ele já dobrou de volume. Agora nós vamos pincelar com ovo e salpicar gergelim. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus de 10 a 15 minutos ou até dourar. E o cheirinho de pão feito na hora invadiu a casa. Vejam que lindeza! Não deixe dourar demais para não endurecer. Outro detalhe importante é deixar esses pãezinhos esfriarem numa grade para que não juntem umidade e não fiquem duros, maçudos. Vejam a delícia que tá, gente, super mega fofinho. Agora nós vamos fritar a carne e em seguida montar o nosso sanduíche delicioso. Aqui vai outro segredinho para vocês. A grelha precisa estar bem quente. Não coloque muitos bifes ao mesmo tempo para evitar que a grelha perca sua temperatura e a carne fique com menos sabor. O tempo vai depender da espessura do seu bife e do ponto que você quer o seu hambúrguer. Para hambúrgueres finos, bastará de 2 a 3 minutos de cada lado e você terá um hambúrguer suculento e muito saboroso. Lembrando que este meu aqui não está congelado. Se estiver congelado, é um tempo um pouquinho maior, mas não ultrapassando 5 minutos de cada lado. Outras coisas que vão deixar o seu bife suculento é ter uma quantidade de gordura. Aqui, como eu utilizei a carne de alcatra, para cada meio quilo de carne magra, eu utilizo 3 fatias de bacon. Se você utilizar carne mista, uma mais gorda e uma mais magrinha, não vai precisar adicionar o bacon, mas não esqueça que a porcentagem de gordura é essencial para que seu bife não fique seco e fique com mais sabor. Também é importante colocar o sal apenas quando estiver selado a carne. Isso vai fazer com que ela não perca muito líquido, deixando o seu hambúrguer ainda mais suculento. E por último, nada de ficar apertando o bife com o garfo ou com a parte superior da grelha. Isso iria fazer com que o seu hambúrguer perdesse líquido e não ficasse tão saboroso. Agora é só adicionar o queijo da sua preferência e montar o seu hambúrguer. Então, gente, seguindo essas dicas, vocês vão ter em casa um digno hambúrguer de fast food, ou ainda melhor que aquele, né? Porque se você sabe exatamente os ingredientes que colocou, sabe exatamente a hora em que o pão saiu do forno, então quer dizer, você vai sempre ter o seu hambúrguer quentinho, com o pão novinho. Olha isso, gente, fica um pão muito fofinho. Não fica aquele hambúrguer maçudo, sabe? Com este pãozinho você vai conseguir sentir o sabor da carne de uma maneira espetacular. Agora é só se deliciar. Eu vou estar preparando um outro também com ovo na maquininha de hambúrguer e também com tomate. Esse aqui é o do filho e ele gosta assim, com pouquíssimas coisas, mas vejam a delícia que ficou. Lembra que eu falei do bife não perder a sua umidade? Vejam que hambúrguer suculento. O filho simplesmente amou, gente. Ficou bom demais. E como eu não sou de ferro, decidi experimentar. Olha o que é isso. Deu água na boca? Então, aproveita, deixa teu like e te inscreve no canal caso tu ainda não seja inscrito, tá bom? Agora eu vou preparar o do marido. Gente, o do marido vai 2 bifes, só que ele escolheu o queijo mussarela que vocês já estão vendo aqui. E no dele, eu decidi colocar um ovo de 2 gemas.
Antes de preparar o dele, espie a textura dessa massa. Com a maquininha já aquecida, eu vou estar colocando aqui o ovo. E enquanto o ovo fica pronto, nós vamos iniciar a montar o hambúrguer. Já coloquei aqui os 2 bifes e agora eu vou lá montar juntamente com o ovo. Aqui você vai montar como quiser. Eu vou colocar uma rodelinha de tomate. Se quiserem pode adicionar alface, milho, ervilha e vou fechar com o pão, gente. É só isso. Vejam o resultado que ficou. Ficou bom demais. E a gema do ovo ficou no ponto certo, que deixou o pão ainda mais saboroso. Então, eu espero que tenham gostado da dica de hoje. Se gostou, deixa teu like, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E me perdoem porque esse vídeo ficou muito longo, mas eu quis passar todos os detalhes para vocês. Se eu deixasse de falar alguma coisa, talvez o hambúrguer de vocês não ficasse tão saboroso. Perdoem mesmo, tá? Eu sei que vídeo extenso é bem complicado. Eu ia fazer o pão separado do hambúrguer, mas ia ficar faltando, né? Eu acho que eu fazendo assim completo, quem tiver a fim de preparar um lanche todinho caseiro, vai ver e vai ficar satisfeito. Quem não quiser, vê apenas a parte que interessa e passa rápido a parte que não interessa. Mas não deixem de fazer. Depois dessa receita, eu nunca mais vou fazer outra, porque essa ficou realmente maravilhosa. Digna das melhores hamburguerias. Aqui eu temperei com maionese, ketchup, que o marido gosta. E agora, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.